Seja bem-vindo ao meu canal do YouTube, onde nós vamos falar sobre desenvolvimento profissional num tempo acelerado, num tempo de transformações gigantescas e contínuas. Para a gente entender bem esse aspecto de como se desenvolver neste contexto em que estamos, é fundamental entender quais são os inimigos. Os inimigos, aquelas ameaças que acontecem no mercado de trabalho e que estão, de fato, tirando emprego das pessoas, transformando a forma de ser e fazer, e isso gera um medo, gera uma paralisação cognitiva, a gente não consegue avançar. Então vamos mapear esses inimigos agora. Para entender que esses inimigos existem, basta você ter um pouco de observação, olhar esse campo de batalha, onde a automação está chegando, inteligência artificial, as mudanças culturais e as gerações múltiplas no mesmo time. Eu sei que você está passando por isso. Se você estiver atuante no mercado de trabalho, em qual setor seja, você já percebeu que hoje existe uma necessidade de relacionamento em muito mais faixas etárias do que a gente estava acostumado antigamente. Você tem muitas vezes um consumidor com maior idade ou com menor idade, então já não tem um consumidor tão específico naquele nicho, naquela faixa de idade que tinha antigamente. O próprio fornecedor, aquele que presta serviço para sua equipe, já também não tem uma faixa etária específica. Inclusive se fala de economia prateada, se fala da mão de obra prateada, prateada pelos cabelos, não é? Pelos cabelos brancos, aqueles que têm cabelo. Essa terceira idade indo ao consumo e da força de trabalho prateada é essa idade, essa terceira idade, a melhor idade, indo ao trabalho. Então veja, o contexto nos leva a entender as modificações e as mudanças em que estamos vivendo. Agora, se você não parar para refletir, você vai ignorar esses fatores e daqui a pouco você se sente irrelevante, porque as habilidades que você desenvolveu na sua escola, na sua formação, já não condizem com a necessidade da mão de obra de trabalho hoje. E isso vai gerar desemprego, vai gerar dificuldade de crescimento na sua carreira, vai gerar dificuldade de identificar quais os próximos passos para que você siga, seja dentro da empresa ou fora da empresa. Então veja, o segundo ponto que eu disse é o desenvolvimento dentro da empresa. E nós temos um outro desenvolvimento que é para ir para o mercado e mudar, por exemplo, de área. Há dificuldade também por conta desses temas que eu estou te comentando aqui. Inteligência artificial, mudança cultural e essa diversidade geracional que existe. Aceleração digital é outro tema fundamental que quem domina fica dentro do jogo, quem não domina fica fora do jogo com certeza. Os inimigos invisíveis então são, em primeiro lugar, o excesso de mensagens, de mal entendido. Esse é um inimigo do trabalho. E um inimigo muito grave. Eu atuo em empresas que às vezes eu digo assim, como é que eles se organizam? Eu como consultor sendo contratado, tenho uma comunicação extremamente distante, imagina dentro da empresa como que funciona em todas as operações. Se ela, contratando um consultor externo, gerando um valor importante financeiro de investimento, não tem uma boa relação, uma boa comunicação, imagina com alguém que está no dia a dia, que já está na folha de pagamento, já está ali no fluxo deles. Imagina como que é esse relacionamento. Dá para imaginar como os projetos acabam atrasando, como a gente não tem visão de fechamento em projetos, não tem um olhar de continuidade nas equipes. Por quê? Porque existe a ineficiência de comunicação, o ruído na comunicação, a perda de clareza, que gera automaticamente perda de eficiência. E perda de eficiência é perda de rentabilidade e dinheiro escoando pelo ralo, certo? Segundo ponto, rigidez emocional. A dificuldade em lidar com mudanças. Muitas pessoas, colaboradores, você está aí no mercado de trabalho, você sabe disso. Tem uma resistência impressionante com novas tecnologias, com mudanças. Eu já cansei de ver dentro da minha expertise como consultor grandes viradas de chave tecnológica que não vão para frente porque as pessoas não aderem. Então existe um investimento brutal em um novo sistema de ERP, um novo sistema de CRM, e aí quando pensa que não, você percebe que não há adesão, aquele baita dinheiro colocado em um projeto de tecnologia não vai para frente, porque o colaborador não aderiu. Essa resistência à mudança é um grande inimigo, essa rigidez emocional. Terceiro, o ego desconectado. Então, quando líderes e profissionais acreditam que já sabem tudo e param de aprender. Então, o ego está desconectado da situação, da circunstância. Ele está muito mais elevado. A autopercepção tomando ali todo o espaço. É nesse ponto
em que a gente para de aprender, em que a inovação para de acontecer dentro da empresa. Então não é porque você sabe de algum assunto que você não tem que se especializar ainda mais, ter uma visão ainda mais profunda e continuar aprendendo acima de tudo. Por quê? Pode ser que algum outro tema venha atravessado, transversal ao seu tema de especialidade e esse novo insight que vai vir transversal vai gerar um novo produto, vai gerar um novo projeto na sua área. Entende, gente? Quando eu estou atento e não paro de aprender, eu consigo captar esse novo movimento, me colocar a ponto de criar um novo produto, de criar uma nova organização, um novo time, um novo projeto embrionário, um spin-off. E aí o que eu faço? A partir disso, continuo inovando. E a minha empresa não deixa de inovar. Quando eu digo minha empresa, eu estou dizendo para quem é empreendedor, para quem é profissional líder de área, para quem é coordenador de área, para quem é diretor, porque a questão da aprendizagem contínua, ela é fundamental para a relevância da empresa, seja eu um colaborador ou um proprietário. É preciso continuar aprendendo para que essa conexão gere novos produtos e maior rentabilidade e perenidade para o negócio. Quarto ponto, a estagnação. Aqui está o medo de errar. Se por um lado eu deixo de aprender porque eu sei muito sobre o assunto, meu ego está superestimado e eu estou ali achando que não preciso aprender mais nada, ou eu deixo de aprender porque eu não quero errar. Os dois pontos, seja pelo excesso de confiança, seja pela falta de confiança, geram estagnação. Eu não quero mais aprender. Ou porque eu sei demais, ou porque eu me sinto tão mal comigo mesmo, me sinto tão estagnado, com medo de errar tão grande, com a falta de protagonismo tão grande, que eu não dou o próximo passo. Ambos provocam essa paralisação. E o quinto é a superficialidade, viver em atalhos. Não tem aprofundamento em nada. Você acaba se formando através de... Se formando eu não diria, mas se informando com certeza. Através de TikTok. São visões distorcidas, recortes distorcidos, pessoas que falam, cada uma defendendo sua própria opinião. E isso tudo vem elencado a cada 30 a 45 segundos. Pensa só como que é possível uma informação de qualidade vindo de um cenário desse. Você já sabe que não dá, né? Essa superficialidade é um inimigo. Então aqui nós temos 5 inimigos. O ruído da comunicação, que é o excesso de mensagens, a rigidez emocional, que é a dificuldade de lidar com mudanças, o ego desproporcional à necessidade do negócio, que é um ego inflado, que vai me travar a inovação dentro da minha empresa, dentro da minha área, a estagnação por medo e a superficialidade. 5 inimigos, 5 inimigos. E nós temos sim as armas para o futuro. Temos as armas, temos a solução para que esse futuro aconteça. Veja, não é uma solução definitiva, é uma solução adequada ao contexto. Pense muito bem nisso. Edgar Morin tem uma frase espetacular sobre isso. Não é a profundidade em matemática que gera a sabedoria, mas a capacidade de aplicar essa matemática ao contexto em que se vive. Essa é a sabedoria. É a capacidade de utilização disso que eu vou contar para vocês agora. O autoconhecimento, a adaptabilidade emocional, a comunicação assertiva e autêntica, o aprendizado contínuo e o pensamento crítico e sistêmico. Muito bem, o autoconhecimento é ter clareza sobre os seus pontos fortes. É você conhecer o que de fato gera aqueles seus gatilhos emocionais, o que de fato gera o teu propósito de vida. Porque você vai olhar, logo no segundo ponto, a adaptabilidade emocional, que essa variação emocional, muitas vezes ela se dá porque o primeiro passo não está resolvido, que é o autoconhecimento. Quando eu tenho clareza do meu propósito de vida, eu tenho clareza daquilo que eu estou buscando enquanto profissional, inclusive em termos de valor que eu quero agregar à sociedade, o que acontece quando eu tenho essa clareza? Eu simplesmente encaro as dificuldades. Eu vou equilibrar meu estado emocional, porque eu tenho clareza sobre onde eu quero chegar, sobre o meu propósito de vida. E essa clareza sobre o meu propósito de vida me faz vencer as dificuldades. E muitas vezes a instabilidade emocional, ela se dissipa, porque eu tenho tanta clareza do que eu preciso fazer que eu não perco tempo com as idas e vindas emocionais. Nós sabemos que não vai acontecer de você estar o tempo todo operando na máxima da performance em termos de propósito, em termos de alegria, em termos de realização.
Por isso que eu preciso voltar nos meus valores, eu preciso voltar no meu autoconhecimento, para que eu consiga, ainda nos dias de baixa energia, voltar para o aspecto e ter o menor desvio possível. E não viver uma montanha-russa emocional. Por isso que o segundo é a adaptabilidade emocional, a inteligência aplicada para responder em vez de reagir. Essa é uma arma muito importante para combater a rigidez emocional. O terceiro ponto, a comunicação autêntica. Isso vai contra aquele ruído de comunicação. Como nós estamos num ambiente de muitas mensagens, seja no ambiente online, seja pessoalmente falando, a gente tem muitos estímulos o tempo todo, muita informação correndo, o que eu preciso fazer é ter clareza, veja, do autoconhecimento, do meu propósito, para poder me comunicar de forma eloquente. E essa forma eloquente é respeitando a sua verdade, porém sem me abster da minha. Eu não vou deixar de falar aquilo que penso, mas eu vou falar isso com assertividade. Muito interessante esse aspecto de assertividade na comunicação, porque muita gente diz que é honesto e que isso é o que faz ele agir de maneira assim impulsiva. Isso é uma mentira. É uma mentira que você, se for o seu caso, se você estiver se enquadrando nessa postura, você se conta para continuar sendo alguém agressivo. Veja, o fato de você ser transparente não justifica que você seja uma pessoa grossa, uma pessoa insensível. O ponto aqui é conseguir identificar a mensagem que eu quero passar de forma clara e fazer isso com sabedoria, ok? Então, aí está o ponto de comunicação autêntica. Quarto ponto, aprendizado contínuo. Essa mentalidade de aluno eterno, essa é uma arma contra a estagnação. Enquanto eu estou lá pensando que o ego superestimado vai travar o meu ambiente de crescimento, e ele vai mesmo, porque eu não acredito que tem nada a aprender, então eu paro de aprender. Logo, o pensamento de aprendizado contínuo vai destravar isso, dizer assim, olha, eu sempre tenho algo a aprender. Eu preciso olhar para uma outra forma. Tem uma frase do Nelson Mandela que é muito bacana, que diz assim, eu nunca perco, ou eu ganho ou eu aprendo. Essa aprendizagem é a capacidade de ressignificação de tudo que acontece conosco para que isso se torne algo que pode, de fato, nos ensinar e também nos fazer crescer. E por último, o pensamento crítico e sistêmico, esse olhar além da superfície. Aqui, para o pensamento crítico, eu recomendo fortemente que você estude outras áreas de conhecimento, que não só a sua de formação. Que você entre em outros fóruns para começar a perceber as comunidades que se formam, os núcleos que se formam em vários assuntos. Para que você não fique uma pessoa naquele samba de nota só. Aliás, o samba de nota só tem várias notas, você sabe disso, né? Ele começa só em uma nota, mas depois a segunda parte dele tem várias notas, o que torna a composição ainda mais divertida e brilhante, uma composição brilhante. Então perceba, não seja essa parte única do samba de uma nota só, que só sabe simplesmente aquele seu conhecimento de formação específica, mas tenha a abrangência que te permita, com toda certeza, navegar em assuntos diferentes. Isso vai te dar pensamento crítico. E o caminho do protagonista é justamente o convite para que você consiga tomar a posição de um diretor no teatro da sua vida, especialmente a sua vida psíquica. Porque existe um teatro psíquico aí te contando uma série de histórias e você às vezes está na plateia e não se dá conta disso, e às vezes está no palco. Poucas vezes você assume o papel de diretor dessa peça. O papel de diretor dessa peça é um metapensamento. É você olhar de uma maneira externa aos seus problemas. Olhar esse desafio que se põe profissionalmente e dizer assim, pera um pouco, eu preciso planejar. Eu não vou conseguir vencer esse desafio colocado se eu simplesmente ficar agindo o tempo todo. E esse momento que você fez a escolha aqui de ver esse vídeo, ele é um momento de provocação para você planejar, para você se organizar. Com isso, fechamos o conteúdo desse vídeo, entendendo que nós temos 5 inimigos para o nosso desenvolvimento profissional hoje e com isso também 5 antídotos. E eles foram tratados aqui no vídeo. Gostou? Então curte agora, faz seu comentário, qual é a próxima pauta que você gostaria de ver aqui no meu canal e se inscreva. Eu te vejo no próximo vídeo. Foco no processo e pé na tábua.